Ela foi encontrada morta no terreno baldio. Os 3 ficaram presos durante 2 A confissão de um crime leva 3 amigos para a prisão por mais de 2 anos. Outra confissão tira os acusados da cadeia. Por trás das 2 confissões, uma mesma suspeita: tortura policial. O assassinato de uma jovem mãe de 2 filhos. Qual que é a última lembrança que a senhora tem dela? Quando ela me deu um abraço, né? E falou que me ama. Uma investigação cheia de falhas. Desde o início eu disse que esse era um processo de uma prova controversa. Uma coisa absurda. Um julgamento polêmico. De fato, não há nenhuma prova. O veredito: condenados. Isso é um absurdo o que está acontecendo comigo. E a declaração do juiz depois da sentença. Quem condena, na verdade, num processo do júri não é um juiz, são os jurados. É isso que eu quero deixar bem claro. Os bastidores desse processo você vai ver agora no Profissão Repórter. A repórter Mariane Salerno vai acompanhar a família da jovem assassinada. Chegamos à casa para onde os pais de Vanessa se mudaram depois do crime. Bom dia. É cedo, mas Bianca já está acordada. Quantos aninhos você tem, Bianca? 3? Tudo isso? Onde é que ela vai ficar, Angelina, agora? Com a minha irmã. A menina tinha pouco mais de 1 ano quando a mãe, Vanessa, foi assassinada. A senhora está ansiosa? Nossa. Qual que é a expectativa da senhora? Que acabe, né, isso logo e mostra logo quem é o culpado e acaba isso, né? Seguimos de táxi para o julgamento. A vítima e os acusados moravam no mesmo bairro. E ontem o Renato. É? Mas você chegou a falar com ele? Não. Não. Eu estava na lotação, depois a lotação parou. Aí eu olhei assim, aí eu vi ele. Aí eu olhei para ele, ele virou o rosto. Uhum. Renato é pai da pequena Bianca e era namorado de Vanessa. E nesse tempo ele não foi ver a filha? Não. Não, vocês nunca se encontraram então, né? Não. O que o senhor espera? Que apareça hoje quem foi culpado do crime, né? Quem foi culpado, só isso. Vocês querem uma solução para o crime, é isso? Exatamente. É. A senhora também? É isso? A senhora está nervosa? Os pais de Vanessa são cercados pelos jornalistas. Renato e os outros 2 acusados do crime também dão muitas entrevistas. Como é que você tá? Sossegado. Mais sossegado que os outros dias, hoje mais sossegado. Pelo menos resolve hoje já. A família da Vanessa estiver por aqui, você conversa com eles numa boa ou não conversa mais? No momento eu não sei, primeiro, talvez depois de acontecer tudo sim, mas de começo não, para não achar, né, que estão querendo falar alguma coisa. Renato e William disseram à justiça que foram torturados pela polícia para confessar o assassinato. Aqui vão estar presentes os policiais, outras testemunhas. Você tem algum receio de encontrar com eles? Não, nenhum. Da minha parte, graças a Deus, eu não tenho receio nenhum. Não sei se eles têm, né? Mas eu não tenho. É o que eu volto a falar. Tudo tem um começo e tem um fim. E esse fim e a verdade está para aparecer. Renato, William e Wagner ficaram presos mais de 2 anos. Até o dia em que um homem, chamado pela polícia de maníaco de Guarulhos, confessou ser o verdadeiro assassino da jovem Vanessa. Eles saíram da cadeia como vítimas de um grande erro da justiça, cercado de câmeras e de uma multidão de jornalistas. O repórter Caio Cavecchini acompanhou os 3 acusados por mais de 2 meses, desde o dia em que saíram da cadeia até o julgamento. Trabalhando, andando de metrô, indo na Tengue Santana, indo para a Estação da Luz, na Serra, República. Não parei um minuto, graças a Deus. William voltou ao emprego de office boy e hoje tem medo de viver em Guarulhos. Queira ou não queira, no bairro a gente já nem fica muito, porque a integridade física da gente também, a gente tem família, a gente, né? De dirigir, você sentia falta? Muito, foi a primeira coisa que eu fiz logo quando eu saí de lá.
Porque isso aqui pra mim é uma liberdade pra mim, né? Poder sentar, né? Poder pegar um trânsito, né? Até você poder abrir a porta da sua casa é muito bom também, viu? Você saber que você pode abrir, você pode fechar. Da vida de Renato antes da prisão, pouca coisa sobrou. Tem a caixa de som aqui que eu trabalhava, colocava em cima do carro fazer propaganda. No quarto, o armário revirado pela polícia. Quebraram porta, quebraram tudo que tinha no guarda-roupa. Em casa mesmo, quando estava lá, eles abriram tudo, reviraram tudo, procurando alguma coisa, não arrumaram nada e destruíram tudo. Assim que saiu da cadeia, as dívidas reapareceram. R$6.000 aqui. Eu não devia isso lá, né? Mas aí foi acumulando dívida lá, né? Os juros, né? Juros e tudo, aí já chegou esse tanto aqui, sem falar dos outros cartões. Um mês antes do julgamento, Renato saiu de Guarulhos com medo da polícia. Ô Wagner, essa aqui é a sua casa? Isso. Eu tô vendo placa de vende aqui. Ele tá vendendo que não sai daqui. Por quê? Medo, né? Medo que possa acontecer alguma coisa comigo ou com minha família, né? Wagner passou os primeiros dias de liberdade ao lado do pai doente. Quantas e quantas vezes eu fiz o prato de comida e estava comendo na mesa e largar o prato e jogar fora? Porque pensar que ele lá dentro, ali não dever nada, pagando por uma coisa que não fez e não tinha nem o que comer direito lá dentro. Era muito remédio. Como é que tá a situação, né? Sem dinheiro pra nada, tem que comprar remédio ainda. Já entrou em algum presídio alguma vez? Não, nunca entrei. No dia que você entrar, você vai ficar sabendo como é que é. Você tem que tirar a roupa todinha, baixar lá na frente de todo mundo. E depois um monte de portão batendo nas suas costas, na entrada e na saída. Há 49 dias antes do julgamento, seu Antônio morre de uma doença no fígado. Essa é mais uma batalha que eu tô vencendo. E nós vamos vencer. Ele só esperou eu voltar, só. No dia do julgamento, Wagner chegou ao fórum acompanhado da mãe e da irmã. Espero que a partir de hoje já retome minha vida definitivamente, que eu tenho meu nome de volta. Chegam os PMs acusados de torturar os 3 rapazes. O juiz que prendeu e que agora estará à frente do julgamento. E o maníaco de Guarulhos, o homem que também confessou o assassinato de Vanessa. O advogado de defesa está confiante. Não existe contra esses 3 meninos, né, como nós carinhosamente o chamamos, uma única prova. O juiz autorizou filmar antes do sorteio dos jurados, tá? Então vocês vão subir, vão fazer a filmagem, né? Ele vai falar o momento de vocês saírem. Só os jornalistas credenciados podem entrar no fórum. Tô indo. Os minutos que antecedem o julgamento são tensos. Não podemos mostrar imagens dos jurados. Eu tenho certeza que os senhores estão preparados para julgar os seus semelhantes. O júri popular, formado por 3 homens e 4 mulheres, vai definir o destino de Renato, William e Wagner. Caberá a esses jurados julgar o que aconteceu com Vanessa. O corpo de Vanessa é encontrado neste terreno com marca de asfixia e de violência sexual. Aqui começam as falhas da investigação. Os peritos não determinaram a hora da morte, nem fizeram exames de DNA no corpo. Poderíamos preservar o local, poderíamos procurar cabelo, poderíamos, né? O que nós temos que avaliar é o que foi feito. Por isso que eu disse a todos os senhores que a prova era controversa. Era a melhor das provas? Ou a ausência dela, né? Ou a ausência delas. Vanessa foi vista pela última vez quando saía desta igreja, acompanhada de um amigo. A polícia nada descobriu sobre o que aconteceu com ela nas 36 horas em que ficou desaparecida. Chama a Vanessa, nós vamos ver. Fomos ao encontro dela. João e Angelina viveram a dor de encontrar a filha morta. Eles moravam perto do terreno.
aquela ferida não sara. Mas que você não esquece. Se fosse uma morte natural, até que você iria, não, você se descontentaria. Eu acho que é uma dor que nunca vai passar. Eu sinto falta dela, das brincadeiras dela. Ela era brincalhona, ela cativava as pessoas, ela tinha muitos amigos. Aqui é a senhora? É. Nossa, diferente, né? Ela era assim, ó, brincalhona. Aqui, ó. Ah, ela aqui. É. Vanessa estava no 2º grau. Ó. Com a turma, né? É. Aqui foi o aniversário que teve em casa. Ela tinha um filho do primeiro casamento. O pai dele ajudava, né? Agora o outro, infelizmente... O Renato. É. Era diferente? Diferente. Uhum. Muito diferente. A vida dele era perseguir ela. Eles não se entendiam, a senhora acha? Ela não queria mais ele. A mãe de Vanessa diz que Renato era um namorado ciumento. Não podia chegar alguém e ela ficava conversando, pronto, ele já ficava nervosinho. Aqui funcionava a pizzaria dos pais de Vanessa e foi onde ela e Renato se conheceram. Ele era pizzaiolo, ela ajudava no balcão. Os dois tiveram uma filha que tinha 1 ano e 2 meses quando Vanessa foi assassinada. O crime deveria ser investigado pelos policiais civis, mas 2 policiais militares começaram o trabalho. Invadiram a casa de Renato sem mandato judicial para prendê-lo. Deu mandado judicial para eles entrarem na casa das pessoas? Naquele dia? Naquele dia, não. Eles pediram para o senhor? Não, tanto que eu relaxei a prisão em flagrante. Na minha opinião, não havia um flagrante naquela ocasião. Renato se tornou o único suspeito do crime, porque, segundo a família de Vanessa, ela iria exigir dele, na justiça, pensão alimentícia para a filha. Tá? Renato foi preso enquanto dormia neste quartinho que alugava por R$150. Os 2 PMs que prenderam Renato disseram que ele confessou o crime e ofereceu dinheiro para se livrar da prisão. Ofereceu o quê? Ofereceu 20 mil reais. Mostrou o dinheiro? Não. Renato tinha esse dinheiro com ele? Não tinha. Como é que o senhor sabe que não tinha? Ah, sei lá, eu acho que se ele tivesse, o cara que tem 20 mil vai morar num quartinho, pelo amor de Deus. Depois de prender Renato, a PM foi buscar o William e Wagner, as 2 últimas pessoas com quem Renato falou ao celular. Tinha mais ou menos 5 viaturas na frente de casa. 3 viaturas. Tinha uma comigo, outra com o Renato, outra com o William. As 3 viaturas saíram juntas, só que 2 foi para um destino e a outra foi sentido o primeiro DP, porque estava sendo escoltada pela moto do meu cunhado. A repórter Natália Fernandes conversou com a família de Wagner. Eu peguei e falei para eles, ó, vocês façam qualquer coisa, mas não trisca um dedo no meu filho. Que se vocês triscar um dedo no meu filho, vocês nunca viram a mãe louca, você vai partir desse dia. Nesse dia, a mãe pediu para o genro e a filha mais nova, Viviane, acompanharem de moto a viatura da polícia militar que levava Wagner. Teve algum desvio no caminho? Não. Não, porque eles sabiam que a gente estava atrás da viatura. Tenho certeza de que se ele estivesse sozinho, ele teria apanhado do mesmo tanto, do mesmo jeito que os outros meninos também apanharam. Meu filho foi o último a ser preso, o primeiro a chegar na delegacia. A viatura, acompanhada pela família de Wagner, chegou rapidamente à delegacia. E a que levou Renato percorreu 86 quilômetros, 20 vezes mais do que a distância entre a casa dele e a delegacia. Segundo a família, Renato e William chegaram à delegacia cerca de 4 horas depois de Wagner. Renato e William dizem que foram levados para um lugar conhecido na região. É longe daqui? Vai aqui direto, quando chegar no Monte da Chiquinha, você pode, mais na frente você pergunta onde é que fica a Caixa da Macumba. Um motorista se aproxima. Só não vai filmar, se filmar me esconde aí. Tá bom. E como é que é conhecida essa área? É cemitério de automóveis, mas está embutido em outras coisas, é desova de corpos. Foi visto o policial tirando o camarada de dentro do carro e executando ele, acho que foi 9 tiros. Aqui abaixo, 2 quilômetros. Quem viu foi conhecida minha. Seguimos em frente até chegar a uma encruzilhada. 18 quilômetros depois, chegamos à divisa dos municípios de Guarulhos e Mairiporã, um lugar onde vários corpos de pessoas assassinadas já foram encontrados. Renato e William dizem que foram torturados aqui, em algum lugar desse matagal, durante 3 horas. Socos, pontapés, gás-pimenta nos olhos e asfixia, com pressão de um saco plástico sobre a cabeça.
Faz 2 anos já, ficou alguma marca? Ficou. É uma marca? Da algema, que eles pisavam, eu algemado para trás, eles pisavam para poder me sufocar com o saco de lixo. Nas costas, chute. Você pode mostrar? Esse vergão aqui é uma marca... Chutava, batia com um pedaço de pau, então tem várias marcas aí que eu nem sei qual que é qual, mas tem várias aí. Quando a polícia passa assim, você sente alguma coisa? Já entro pra dentro, né, porque eu tava em casa dormindo, aconteceu o que aconteceu. Os primeiros a depor foram as autoridades que trabalharam no caso. Um delegado e 2 PMs que prenderam os réus. Eles foram acusados de terem praticado tortura, mas negaram as acusações. No entanto, 5 testemunhas afirmaram que os jovens foram torturados pela polícia. Uma delas era advogada de Wagner na época da prisão e viu William ser agredido. Eu fui a única pessoa que vi um dos meninos a serem agredidos. Mas assim, o mais importante é que a justiça prevaleça, que eles saiam daqui absolvidos. Você teve medo? A gente sempre tem medo, porque é muito perigoso, sempre. Medo do que você teve? De represália. De quem? Dos policiais. Rodrigo é outra testemunha de defesa. Ele ficou 21 dias preso porque apareceu nessas imagens logo após uma chacina. Uma perícia mostrou que o assassino era bem mais alto e ele foi solto. O juiz do caso de Rodrigo é o mesmo que agora preside o júri de Renato, William e Wagner. Rodrigo dividiu a cela com os 3 réus e declarou ao tribunal que viu as marcas de tortura. Eu só relatei aquilo que eu vi, os hematomas, vi. Você tem alguma coisa, algum parentesco, alguma amizade com esses 3 rapazes? Não, nenhum. Depois de fazer essas denúncias no tribunal, Rodrigo foi indiciado por falso testemunho e acabou a noite na delegacia. Tá nervoso? Muito, velho. Você é louco. Quem não fica nervoso? Eu vim pra contribuir com a justiça, expressar a verdade e sou visto como falso testemunho. Jamais vai faltar com a verdade. Eu não quero ver um criminoso solto e inocente preso. O júri acreditou que você... Eu tivesse faltado com a verdade. O que você vai dizer aqui na delegacia? Que eu não faltei com a verdade, que eu somente relatei aquilo que eu vi e o que eu ouvi dos réus. Renato, William e Wagner foram submetidos ao primeiro exame de corpo de delito 2 dias depois da prisão. Nenhuma marca de tortura foi comprovada. Foi por causa da confissão do maníaco de Guarulhos que os 3 jovens puderam esperar o julgamento em liberdade. Mas um mês antes do júri, Leandro voltou atrás. Fui torturado, na verdade. Mesmo assim, o promotor que acompanhou o processo desde o início não viu provas suficientes para acusar Renato, William e Wagner. Eu já emiti minha opinião sobre o caso. Eu já falei que achava que eles eram inocentes, que se tudo permanecesse como estava, eles seriam absolvidos a pedido meu. Já falei que havia suspeita de tortura contra eles. Já emiti minha opinião sobre o caso. 7 dias antes do julgamento, Marcelo foi substituído por outro promotor. Este não é um processo comum. Este processo tem uma prova controversa. E, portanto, como tantos outros processos criminais em que há prova controversa, o juiz ele deve optar por uma das versões ali existentes. Mesmo com provas controversas, o promotor pede a condenação dos 3. Eu vou dizer assim a vocês, toda a leitura que eu fiz do processo, pelo menos até agora, de todas as peças, uma coisa eu posso afirmar e eu vou sustentar aí. O maníaco não é. A cena do crime tem 2 pessoas. Dr. Jackson, poderia falar conosco? Do Profissão Repórter. Você não quer falar conosco? Jackson César Batista é o delegado que prendeu e agora é acusado de ter torturado o maníaco de Guarulhos. Você fala conosco? Não. A tortura vira a discussão central do julgamento porque há 2 confissões para o mesmo crime. A de Renato e a do maníaco. Mas os 2 dizem a mesma coisa. Confessaram sob tortura. Não mataram Vanessa. Em um caso em que discute-se tortura, tanto dos 3 réus que foram condenados hoje, como do Leandro. Então,
Então é um caso meio que complexo. Durante 2 horas e meia, o promotor público e o assistente de acusação transformaram o julgamento num ato de defesa dos delegados, policiais militares, promotores, juízes, desembargadores. Com relação às circunstâncias da morte de Vanessa, quase nada foi dito. Durante o depoimento do William, eu percebi que tinha uma pessoa ao meu lado fazendo comentários sobre a rotina da delegacia. Eu entreguei um bilhete pedindo uma entrevista. Aí eu até perguntei, vamos preservar totalmente a sua identidade, sua voz, etc. Você realmente ouve gritos no primeiro distrito policial? Ela disse, resposta, não quero falar. Ela escreveu, existem coisas que deveriam ser divulgadas, mas penso que não seria bom para mim. O importante nessa hora sou eu. Mas enfim, foi uma tentativa frustrada de entrevistar alguém durante um julgamento. Né? Foram 3 dias de julgamento. 21 testemunhas foram ouvidas aqui no Fórum de Guarulhos. Renato, William e Wagner sustentaram o tempo todo uma mesma versão, a de que foram torturados pela polícia para confessar um crime que não cometeram. No próximo bloco, o júri popular vai decidir o destino dos 3. Terceiro e último dia de julgamento. Renato, William e Wagner tentam demonstrar tranquilidade. Existe uma possibilidade de você ser condenado até sair preso? Você nem tem medo disso? Não tenho medo de nada. O que já fizeram comigo, acho que não vai ser nada pior. Eu não acredito nisso diante de tudo que foi mostrado ali. Eu acho que eu nem penso desse lado mais. A família dos réus está assustada. Só Iraildes, mãe de Wagner, aceita gravar entrevista. E se eles forem considerados culpados? Olha, o que eu acho, aí pode acontecer uma coisa, que aí não existe justiça no Brasil. A mãe de Vanessa não tem dúvidas. Os 3 amigos são culpados. E se eles saírem inocentes, a gente vai ficar sem saber quem matou a Vanessa, né? Porque o maníaco também não foi. A senhora mudou de opinião? Não. A senhora continua convicta de que foram eles? Continua. Que justiça seja feita. Depois de 33 horas de julgamento, os 7 jurados se reuniram de forma secreta para decidir o veredito. Nós vamos subir, tá? Que vai ser dado o veredito agora. Nós vamos subir, vocês têm que esperar, tá? Vocês têm que esperar que a gente vai subir para saber o veredito. Câmera não pode entrar agora, tá? A chegada dos carros da polícia é um indício da decisão do júri. Às 9h30 da noite, chega a hora do veredito. 24 anos, 4 meses, 15 dias de reclusão. Fomos proibidos de gravar lá dentro, mas registramos o sofrimento da mãe de Wagner durante a leitura da sentença. Ele é um valor enorme dos sentenciados com seus semelhantes. Demais disso, é preciso que... Renato e Wagner são condenados a 24 anos de prisão por assassinato e atentado violento ao pudor. William pega uma pena menor, 9 anos e 4 meses. Foram 4 votos a favor e 3 votos contra as condenações. A câmera de um celular registrou imagens dos réus se despedindo das famílias. Por um lado a gente fica contente, por outro lado a gente fica triste. Minha filha não volta mais. Ela foi ceifada de uma forma que não volta mais. Eu preciso de primeiro DP, Augusto Tolentino. Garantir a segurança dele, porque foram lá que eles foram agredidos. Em frente à delegacia, só o William fala. Posso dizer que isso é um absurdo o que está acontecendo comigo. E a senhora afirmou durante o julgamento que trata-se do caso mais complicado da sua vida. Em um caso em que discute-se tortura, tanto dos 3 réus que foram condenados hoje, como do Leandro. Então é um caso meio que complexo, tanto que a votação para os senhores jurados, a maioria foi tudo 4-3. Esse processo vai para o tribunal e corre-se o risco dele voltar e os réus serem julgados novamente. O juiz negou aos réus o direito de aguardar o recurso em liberdade. Se você quer saber mais sobre os bastidores dessa reportagem, acesse o nosso site g1.com.br/Profissão Repórter. Participe e até terça-feira que vem.